Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de cada irmão aqui, presente na casa de Deus, e cada um que se encontra presente em sua casa, fazendo com que a sua casa seja uma extensão da casa de Deus, amém? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. A Josi, na oração, falou aqui um pedaço do versículo, eu quero dar continuidade a esse versículo com vocês. Obrigado, Marcos Suel, pela linda canção, que nós possamos fazer dessa letra uma realidade em nossas vidas e dizer, eu quero ser teu, meu Jesus, amém? Obrigado, Rosana, pela escolha do melhor lugar do mundo, porque com certeza o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, e neste momento, aqui na igreja, e você aí na sua casa que nos assiste, eu tenho certeza absoluta que este é o melhor lugar do mundo na sua vida neste momento. Amém? Isaías 55, 11. Pedi para você que está aqui na casa de Deus, dentro da igreja, ficar de pé para nós lermos juntos. Você que está em casa também, se puder se levantar, mesmo nós aqui não te vendo, mas Deus está te vendo, leia junto conosco. Isaías capítulo 55, versículo 11. Vamos lá, todos nós, bem bonito, bem forte. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Feche seus olhos. Paizinho querido, amado e todo-poderoso Deus, louvado, honrado, engrandecido, venerado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, porque mesmo em uma situação tão difícil como nós nos encontramos nos dias de hoje, nós podemos estar aqui na tua casa para louvar teu nome. E os nossos irmãos que não podem estar aqui, estão de suas casas, fazendo com que as mesmas sejam uma extensão aqui da tua casa. E juntos estamos louvando e adorando o teu nome, Pai. Reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que os nossos pecados causam um abismo, uma separação terrível entre nós e Ti, Pai. E como tal, suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados conhecidos, Pai. Perdoe os nossos pecados, quais já estamos tão calejados que muitas vezes cometemos até sem perceber, Pai. E por favor, perdoe o último pecado que cometemos, seja em palavra ou em ação, Pai. Derrama o sangue de Jesus e nos batiza com o Teu Espírito Santo neste momento. Cumpra a Tua promessa em nossas vidas, como nós acabamos de ler, que a Tua palavra não volte vazia, que ela cumpra o que Te dá prazer, que ela converta os nossos corações, que onde houver um coração arrependido aqui na Tua casa, ou em suas casas, através da internet, do YouTube, do Facebook, que possa haver arrependimento, que possa haver conversão, que ao abrirmos a Tua palavra possamos ouvir somente a Tua voz, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Podem se sentar, meus irmãos, você na sua casa também, sente-se, por favor. Eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos bem conhecidos. Ontem o Beto pregou aqui, e até falei com algumas pessoas poxa, o sermão foi bom, quem assistiu, eu falei, olha, o segundo sermão foi bom, mas para mim o primeiro foi melhor ainda, entendeu? E vocês não puderam assistir, infelizmente, porque não foi transmitido, e o sermão foi bom, que a Andréia não pôde vir, ela ficou em casa, e hoje nós estávamos conversando, e ela virou para mim e falou assim, Josi, eu não vou beber águas amargas por causa da sua ansiedade, espero que a bênção de Deus está logo ali. E é legal quando um sermão impacta, né? Quando você vê que a mensagem alcança as pessoas. Eu fico feliz, porque realmente foi um sermão muito abençoado, né, doutor Ataúfo? Ontem foi um dia assim bem especial. Eu fiquei feliz em vê-lo passando a lição aqui, emocionado. Me emocionei, chorei ali, quando vi o senhor chorando também. É muito bonito, é muito gostoso. Abram suas Bíblias comigo no livro de Daniel. Uma passagem muito conhecida. A história, as crianças conhecem essa história aqui de cor. Eu já falei sobre isso aqui há algum tempo atrás na igreja, mas o Senhor tocou no meu coração que eu devia
falar aqui com vocês novamente. Quero só reiterar aqui algumas coisas, você que nos assiste, você que está aqui na casa de Deus. A Josi, dando as boas-vindas, glorificou o nome de Deus por um livramento. Agora eu entendi, Josi, quando eu cheguei ali, que eu estava entrando, a Josi estava pegando água, eu fui pegar água depois dela, e eu falei, Deus é tremendo. E ela ficou enfatizando, repetindo ali, Deus é tremendo, Deus é demais. Eu falei, rapaz, a irmã está aí agora. Ela pegou e explicou aqui por quê, Deni, por que ela estava tão exultante. E é bom quando nós temos motivos para agradecer, para reconhecer a grandiosidade de Deus, porque nós reclamamos tanto, não é verdade? Nós procuramos sempre ver o lado negativo, o lado ruim, e quando nós temos coisas boas para agradecer, é importante externar, é importante glorificar a Deus, é importante mostrar para as pessoas quão grande é o nosso Deus, amém? E eu louvo a Deus por isso. Obrigado por dividir esse testemunho, viu, Josi? Eu também quero falar uma coisa com vocês. Hoje de manhã, um amigo foi lá em casa para fazer a proteção do carro. E no momento em que ele estava lá tirando as fotos, Edeni, eu estava dentro do carro. E ele estava tirando as fotos, daqui a pouco, dois jovens bonzinhos, né? Para não usar o termo dois marginais, né? Então, dois jovens bonzinhos pegaram e vieram na direção dele. E no que vieram na direção dele, eu peguei e eu não estava vendo nada, eu saí de dentro do carro. No que eu saí de dentro do carro, eles me viram, tipo assim, reconheceram que eu era morador e voltaram. Aí um vizinho pegou e falou, ô irmão, você não viu não, cara? Você não ouviu? Você está doido? Eu falei, o quê? Pô, acabaram de matar dois malucos ali e tal. Eu falei, cara, eu não ouvi nada, eu estava dentro do carro e tal. Ele falou, não, entra no carro aí, cara, sai daí. Aí nós entramos no carro, óbvio, dá aquele medo, né? E daqui a pouco nós ouvimos um monte de tiros, muitos tiros. E aí passou. Durante o dia e tal, tínhamos a reunião aqui 5 horas, deu 10 para as 5, eu estava pronto e ia vir para a reunião. No que eu estou descendo, que eu vou botar o pé do lado de fora, tal. Aí que eu vejo tem 2 camaradas mortos assim na frente. Eu peguei, voltei, subi. E falei assim, eu vou ter que esperar. E eu estou vendo, aí o Marcos Céu mandou mensagem, olha só, vê lá no grupo e tal. Eu falei, caramba, agora vou descer. Aí quando eu ia descer, aquela rajada de metralhadora, aqueles tiros, eu falei, não vou descer agora não. Aí eu sei que Deus nos protege, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte também. E aí eu esperei. Aí eu falei, eu tenho que ir para a igreja, eu sou responsável pelo culto. Eu desci, entrei no carro, estou vindo, aí estou vendo uma fumaçada danada aí lá na esquina, cheio de sofá, cheio de pneus, barricadas. Me pararam, eu falei, irmão, estou indo para a igreja, para a casa de Deus, deixa eu passar por aqui. Ele, não, mas você não está vendo que está ruim aqui e tal. Eu falei, mas irmão, em nome de Jesus, eu peguei a Bíblia e falei, eu estou indo para a igreja. Deixa eu ir para a casa do meu Deus, por favor. Vai lá, se adianta, mas na volta tu volta por trás, não passa aqui não. Eu falei, amém. E aí consegui chegar aqui, amém? E na hora em que eles me pararam, Josi, eu tremia. Arrepiou aqui, surgiu aqui algum cabelo aqui. Eu raspei a cabeça hoje antes de vir para a igreja, mas aí naquele momento eu acho que brotou aqui um pouquinho, que eu senti arrepiar. Mas graças a Deus eu estou aqui, amém? E eu pude ver a Josi, agradecer a Deus, a Rosane, a equipe, o Edeni, a Mariana, o Rubinho, todos louvando a Deus, o Marcos Fel cantando essa linda canção e podendo ver vocês, meus irmãos, e poder estar aqui falando para você que está em casa também. Eu espero que o Espírito Santo faça uma grande obra na sua vida hoje, amém? Daniel capítulo 3, uma história muito conhecida. Eu vou contextualizar aqui rapidinho, tá? Rapidinho. No Daniel capítulo 2, no livro de Daniel, no capítulo 2, vocês conhecem bem a história, certo, Robinho? Daniel, o rei Nabucodonosor tinha tido aquela visão lá da estátua e tal, e Daniel foi lá e decifrou os sonhos, o sonho do rei, decifrou o enigma lá do sonho do rei. E isso trouxe uma posição de destaque para Daniel. O rei Nabucodonosor se afeiçoou a Daniel e colocou Daniel como governador sobre a província de Babilônia. E Daniel, segundo alguns relatos históricos, meu irmão Atahualpa, ele foi enviado em uma viagem, imagino que de reconhecimento, uma viagem de estudos pelo rei da Babilônia. E os 3 amigos dele que vieram com ele do exílio, lá de Judá, estavam exilados em Babilônia, Misael, Azarias e Ananias, tinham o mesmo prestígio que Daniel tinha. Só que Daniel foi enviado para uma viagem ali em nome do rei, e os 3 amigos dele ficaram em Babilônia.
E vocês sabem que os príncipes, os sátrapas, os políticos, né, que são o mal da sociedade, os políticos que me perdoem, tá, a grosseria, mas que não prestam para nada, só para tirar dinheiro do povo, só para enganar as pessoas, e isso não é de agora, isso vem desde lá, de quando entrou o pecado na humanidade. Os políticos estavam irados ali com os amigos de Daniel, porque eles pensavam, como é que pode? Nós somos aqui de Babilônia, e esses hebreus que vieram como escravos, eles têm mais privilégios do que nós, isso não pode, nós temos que fazer alguma coisa. E eles ficavam dia e noite tramando ali, maquinando, planejando algum meio de encontrar furos, de encontrar erros de Misael, Ananias e Azarias. Só que quanto mais eles tentavam encontrar erros de Misael, Ananias e Azarias, mais eles quebravam a cara, eles não conseguiam. Aqueles 3 jovens decidiram em seus corações, desde que foram levados para o exílio em Babilônia, serem fiéis a Deus. Eles decidiram com todas as forças, Mariana, assim como você, ser fiel a Deus. Amém? E nada, nem ninguém, podia ir contra a decisão que aqueles jovens haviam tomado. Daí, eu fico imaginando um dia lá os políticos, os príncipes, os sátrapas, tendo uma grande ideia. Eles pensaram assim, bom, nós já tentamos de tudo que é jeito. Com comida não deu, bebida não deu, talvez tenham usado mulheres, tentamos de tudo, riqueza, esses camaradas não caem por nada, só tem um meio de nós fazermos eles caírem. Vamos usar o Deus deles. E como? E eles se reuniram ali, eu fico imaginando um tendo uma ideia, já sei, o nosso rei é vaidoso, o nosso rei gosta de pompa, de glória, vamos falar, aconselhar, dizer para ele que os deuses nos disseram, para que ele faça uma estátua de ouro, e coloque ali na província de Babilônia, e essa estátua de ouro representará o próprio rei Nabucodonosor, e quando começarem ali a tocar os instrumentos, todos os moradores de Babilônia deverão se ajoelhar, e adorar o rei de Babilônia. E eles foram até Nabucodonosor e falaram, rei, vive para sempre, aquela politicagem, né? Aquela, desculpem o termo, aquela vaselina que todo político sabe dar. Ó rei, vive para sempre, o senhor é lindo, o senhor é tremendo, rei. E o rei orgulhoso fica feliz daquilo. O rei, quando Daniel decifrou o sonho dele, Daniel foi bem claro e falou assim da estátua, rei, tu és a cabeça de ouro, depois de ti virão outros reinos, contente-se só com a cabeça, porque é tudo que você representa. Só que eles propuseram ao rei fazer uma estátua toda de ouro, e a história fala que Babilônia se destacou por ser um reino, um império glamuroso, cheio de glória, cheio de riquezas. E quando eles falam para Nabucodonosor fazer uma estátua dele, e que aquela estátua seria adorada, o orgulho tomou conta do coração dele, e ele pensou, sim, eu sou digno, vamos fazer a estátua. Ele sabia, Daniel havia falado para ele que ele era só a cabeça, mas ele viu ali a possibilidade de ser o corpo todo, então ele falou, vamos lá, é o corpo todo de ouro. E a estátua é feita, e chega o dia em que a estátua está pronta, todos os instrumentos tocam, e aí todos os habitantes de Babilônia, todos os habitantes de Babilônia se prostram e adoram a imagem de Nabucodonosor. Somente 3 jovens, a Bíblia não fala a idade deles, mas através de alguns estudos nós chegamos à conclusão que eles tinham, quando foram para a Babilônia, entre 18 e 21 anos, e nesse episódio aqui eles estavam beirando os 30 anos. 3 jovens não se prostram, não adoram a imagem de Nabucodonosor. E naquele momento, os políticos, os príncipes, os sátrapas vão até Nabucodonosor e falam, rei, o senhor não deu a ordem que quando tocassem os instrumentos, quando as músicas começassem, todos deviam se prostrar diante da sua imagem? O rei, sim, claro, eu vi que todos se prostraram. E eles falam, não, aqueles 3 lá, a quem o rei prestigiou, a quem o rei deu um lugar de destaque, aqueles 3 que eram escravos e que hoje estão acima de nós, te desrespeitaram.
não adoraram a sua imagem. Eles estão lá em pé, eles teimaram e só adoram o Deus deles. Como é que pode isso, ó rei? E o rei fica furioso e fala: manda trazer eles aqui. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, meu irmão, minha irmã, para você que está em casa, e pode me responder. Fazer para você, Mariana. Posso fazer essa pergunta para você? Posso? Vale a pena ser fiel a Deus? Para você, vale? Quem não está vendo, a Mariana ali enfaticamente balançou a cabeça e disse: vale. Amém? Amém. Irmãos, talvez você esteja vivendo um momento complicado na sua vida, e talvez você imagine assim: meu Deus, por que tudo isso tem acontecido? Nós temos visto pessoas fiéis a Deus, irmãos nossos, perderem a vida. Nós temos visto familiares nossos, parentes, pessoas muito próximas, perderem a vida para um vírus aí que tem dizimado, para um vírus que tem visto, nós temos visto pessoas saudáveis e que de repente ficam doentes e que são atacadas por esse Covid, e sem que nós possamos perceber, elas nos deixam. E aí nós pensamos: meu Deus, tem valido a pena ser fiel a Deus? Vir para a igreja sábado de manhã, ficar de 8 horas até 1h da tarde, às vezes sem comer, vir para a igreja domingo, quarta-feira, sair correndo do trabalho e vir para cá? Tem valido a pena dizimar, ofertar, cantar, adorar? Onde Deus está, que está vendo tudo isso acontecer e não faz nada? Nós vemos os ímpios prosperarem e os justos sofrendo. Vale a pena ser cristão? Vale a pena ser fiel a Deus? Eu quero usar a mesma resposta que a Mariana usou ali. Claro que vale. Nós lutamos uma luta real. Como disse a Josi aqui na abertura, o nosso inimigo tenta o tempo inteiro contra as nossas vidas. Como diz Pedro, lá na sua carta, 1 Pedro capítulo 5, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Amém? Se o inimigo anda atrás de nós, é sinal de que nós estamos desagradando ele. E quando nós desagradamos ao nosso inimigo, nós agradamos ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só que não é fácil, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o inimigo sente ódio de nós, e mais ele tenta vir contra nós, e mais ele vai usar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o ancião, o seu irmão da igreja. Mais ele vai usar, porque ele te odeia, porque ele quer o seu fim. Ele não quer que você esteja aqui, ele não quer que você assista ao culto aí da sua casa. Ele quer que você vá assistir todas as outras coisas, o Domingão do Faustão, o Domingo Espetacular, seja o que for. Ele não quer que você tenha comunhão com Deus, porque quanto mais você se aproximar de Deus, mais perto você estará da sua salvação, amém? E mais longe dele. Porém, quanto mais longe você estiver do inimigo, mais ódio ele nutrirá por você, e mais setas malignas ele enviará para a sua vida. Mas eu louvo a Deus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, amém? Não estou dizendo, e ninguém pode dizer, que estar com Deus é sinônimo de viver em um mar de rosas, de nunca ter problemas. Pelo contrário, nós temos visto aí, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais problemas temos, mais somos atacados, mais somos afligidos. Mas vale a pena ser fiel a Deus. Olha aqui a história desses 3 jovens. Eles foram fiéis a Deus. Nabucodonosor mandou chamá-lo. Imagina aí comigo agora no teatro da sua mente.
Eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando o rei lá todo arrogante, cheio de si, e quando ele chega, você pode acompanhar, tudo que eu estou falando está aqui no capítulo 3 do livro de Daniel. Eu quero ler aqui só alguns versículos. Deixa eu só ver aqui exatamente onde está. Capítulo 3. Versículo 17. Versículo 16. Leiam comigo. O rei mandou chamar os três e tipo assim: vocês estão malucos? Vocês não ouviram que todos tinham que se prostrar? Por que vocês não se prostraram? E aqui no versículo 16, no 14, vamos lá. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar? Vamos dar uma paradinha aqui. Imaginem a cena. Imagine, Edenir. Chega aqui, eu vou te dar uma segunda chance. Robson, eu vou te dar uma segunda chance. Você não adorou, mas agora quando prostrar, vai lá, vou mostrar para você como eu sou misericordioso. Você vai ter a segunda chance de se prostrar e adorar a minha imagem. E nós continuamos aqui a história. O que foi que Misael, Ananias e Azarias fizeram? Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram: tudo bem, rei, vive para sempre. Nós vamos adorar a sua imagem. Foi isso? Não. Aqueles três jovens fizeram mais ou menos como a Mariana falou ali para mim: vale a pena ser fiel a Deus. Amém? Amém? Vale a pena. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que tem afligido a sua vida, eu não sei quais setas do inimigo têm alcançado você, mas eu sei dizer para você uma coisa: vale a pena ser fiel a Deus. Amém? No tempo dele, ele vai te abençoar. A bênção de Deus na sua vida vai te alcançar. Amém? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Olha só a intrepidez desses jovens. Eles poderiam falar assim, como muitas vezes nós fazemos: nós não vamos adorar a sua imagem, o nosso Deus vai nos livrar, porque eu confio em Deus. Deus vai me livrar, eu confio. E quantas vezes nós fazemos isso? Temos arrogância, autossuficiência, e não acontece do jeito que nós queremos, e nós nos afastamos e falamos: Deus me abandonou, eu confiei em Deus, e olha o que aconteceu. Olha o exemplo desses jovens. Eles não falam: nós não vamos nos prostrar porque temos certeza que o nosso Deus vai nos livrar. Não. Eles estão ali entregues totalmente nas mãos de Deus, porque eles falam: se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas ainda assim, se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos diante da tua imagem, nós adoraremos o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos ser como esses jovens. Se Deus quiser, será feito. Mas se não for da vontade de Deus, será feito do jeito que Deus quiser. E a bênção de Deus alcançará a minha vida e a sua vida no tempo que Deus determinou. Amém? E aí você conhece aqui o decorrer da história. Você em casa pode continuar a leitura de Daniel 3. Diz que o rei ficou irado, revoltado, mandou chamar os guardas mais fortes, amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançaram dentro da fornalha de fogo ardente, com um porém:
a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. A minha Bíblia fala que quando os homens foram lançar aqueles 3 jovens na fornalha, alguns daqueles homens morreram queimados, enquanto que Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram nem um fio de seus cabelos chamuscados, amém? E daqui a pouco o rei vê aquela cena, e ele pergunta, ora, nós lançamos 3 lá, e eu estou vendo 4, mas o quarto ali é semelhante a um filho dos deuses, que é isso? E ele começa então, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e manda que eles sejam retirados dali, amém? E todos aqueles que conspiraram contra eles, todos os políticos, foram lançados na fornalha de fogo ardente, porque Deus é justo, amém? E vale a pena ser fiel a Deus. Talvez as coisas não estejam acontecendo do jeito que você acha que deve, mas no momento certo, Deus vai te abençoar, amém? Eu quero encerrar contando uma história. Eu já contei essa história aqui em março de 2007, quando eu tive a oportunidade de fazer uma série de conferências de 22 noites aqui, há 14 anos, não é isso? 14 anos atrás. Eu acho que muitos aqui já não lembram, então eu vou contar de novo. Um jovem, adventista do 7º dia, trabalhava numa empresa, e ele era o único adventista firme ali na sua empresa. No setor, no departamento em que ele trabalhava, Josi, tinham outros jovens, assim, tudo entre 21 e 30 anos, entre 20 e 30 anos, e tinham alguns ali, fora ele, tinham mais alguns adventistas, só que ele era o único que era firme. Tinham reuniões sexta-feira à noite, depois do horário do pôr do sol, e ele era o único que não ia. Tinham festas aos sábados, reuniões aos sábados, e ele era o único que não ia, Marcos. Os outros colegas também adventistas, Robinho, iam, mas ele permanecia firme ali, fiel ao lado de Deus. E ele tinha um cargo importante. Um belo dia, a secretária do chefe manda que ele seja chamado na sala. E vira e fala, olha, nós teremos uma reunião, era uma sexta-feira, nós teremos uma reunião amanhã no sábado. E a presença de todos para o futuro da companhia é muito importante, inclusive a sua, dada o cargo, a função que você desempenha. E o chefe falou que quer você nessa reunião. E ele virou e falou assim, eu não venho. Você sabe que eu não venho, pode dizer para o chefe que eu não venho. Aí ela, espera aí, ligou para o chefe, falou, chefe, ele disse que não vem. Manda ele entrar na minha sala. Ele entrou na sala do chefe e os dois começaram a discutir ali acaloradamente. O chefe falou, você tem que vir, se você não vir eu vou te mandar embora. E ele, o senhor sabe, eu estou nessa empresa há tanto tempo, o senhor sempre me respeitou, respeitou a minha fé, por favor continue respeitando. E o chefe virou e disse o seguinte, você é o único bitolado, mais ou menos assim, irmãos, eu estou trazendo uma linguagem mais corrente. Ele disse, você é o único bitolado, porque todos aqueles outros ali também são da tua igreja, também são da tua religião, e eles não faltam um churrasco dia de sábado, eles não faltam uma confraternização, quando tem reuniões importantes eles vêm. Por que você não conversa com o seu pastor? Vai lá, pede desculpa para o pastor, diz que depois você repõe, mas você precisa vir nessa reunião. E aquele rapaz virou para o chefe e falou assim, chefe, me desculpa, mas eu não venho. E o chefe, muito irado, assim como o rei Nabucodonosor, virou e falou assim, você que sabe, se você não vier na reunião, você não precisa nem aparecer aqui na segunda, você está demitido. E o assunto está encerrado, pode ir embora para sua casa. Ele foi embora. Imaginem a cabeça daquele rapaz. Aquele rapaz pensando as contas dele, as coisas, como que ele ia pagar, o que ele ia fazer. E ele orou, eu fico imaginando o conflito que ele viveu ali na sexta. Chegou no sábado de manhã, eu fico imaginando aquele rapaz pensando assim, meu Deus, e agora?
9h a reunião, mas eu tenho lá a escola sabatina, o culto, o que eu vou fazer? Eu fico imaginando ele falando assim: meu Deus, me perdoa, mas eu preciso ir para a reunião, não posso perder o meu emprego, e arruma as coisas. Só que o Espírito Santo vai incomodando, porque o Espírito Santo, ele alcança. O Espírito Santo, eu quero dizer para você, que se você está em uma luta, se você se encontra entre a cruz e a espada, o Espírito Santo de Deus, ele vai te alcançar, amém? Ele vai te alcançar. E meu irmão, minha irmã, aquele jovem, quando estava saindo, eu fico imaginando, para ir para a reunião, ele pega a sua pasta, as suas coisas, joga no sofá e fala: Senhor, estou nas tuas mãos. E vai, pega a Bíblia, a lição, o inário, e vai para a igreja. E passa um sábado ali de deleite e gozo, adorando a Deus, louvando a Deus. À tarde vai para o culto jovem. Chega no domingo, passa o dia com a família, à noite vai para a igreja, até que na segunda amanhece e ele vai para o trabalho. E quando ele vai chegando no trabalho, eu fico imaginando a secretária do chefe falando assim: o que você está fazendo aqui? O chefe falou que você estava demitido. E ele: não, mas eu vou falar com ele, ele vai me perdoar porque Deus está no controle. E quando ele entra na sala do chefe, o chefe assim com muita arrogância: eu falei para você não vir, você está demitido, não precisava nem vir. Ele: mas chefe, não tem mais chefe, vai embora. Vai lá para a sua igreja, vai para o seu pastor, vai para o seu Deus, pede para Deus te dar um emprego novo. Que Deus é esse? Fazendo com que você perca o seu emprego. Ele: mas não tem chefe, vai embora, eu não quero ver você, sai daqui. E ele é escorraçado. E ele vai para casa. Eu fico imaginando aquele rapaz indo embora e pensando assim: meu Deus, eu fui fiel a ti, eu decidi ir para a igreja, eu decidi observar o sábado, eu decidi ficar firme nos teus passos, e o que eu ganho? Eu chego no trabalho e sou demitido, sou humilhado, sou escorraçado. Mas eu fico imaginando aquele jovem falando assim também: eu estou chateado, pai, eu estou triste, mas a minha vida está nas tuas mãos, eu sei que a minha bênção vai chegar, amém? O meu Deus vai te alcançar, meu irmão, minha irmã. Passou a segunda, aquele rapaz ficou em casa. Na terça de manhã do dia 11 de setembro de 2001, aquele rapaz fez o seu de jejum, fez o seu culto, estudou a lição e foi para frente da TV assistir o noticiário. E quando ele ligou a TV no canal CNN, canal de notícias norte-americanos, ele pôde quase que ao vivo contemplar aquele avião, o primeiro avião, batendo na torre lá do World Trade Center. E passados alguns segundos ele viu o segundo avião, quase que ao vivo ali também, batendo, e ele ficou espantado. Ele pensou: meu Deus, que livramento! Porque se aquele rapaz tivesse sido infiel a Deus, ele estaria junto com os outros colegas da empresa, no qual o avião bateu exatamente no andar em que ele trabalhava, e naquele momento ele estaria morto. Mas ele decidiu ser fiel a Deus, e Deus o poupou, e ele assistiu de casa aquele ataque terrorista, o maior ataque terrorista que nós já vimos, porque vale a pena ser fiel a Deus, amém? Talvez ele não tenha entendido na hora, talvez você não esteja entendendo agora por que você está passando por isso. Você está sendo fiel a Deus, está sendo arrebentado, está ralando o teu peito no chão. Talvez você esteja se sentindo sozinho, abandonado, pensando: meu Deus me abandonou, meu Deus não está comigo. Vale a pena ser fiel a Deus, porque quando você menos esperar, a bênção de Deus vai chegar na sua vida, e muitas vezes você não entende, até não aceita, mas como disse o meu amigo Beto ontem, não beba águas amargas por causa da ansiedade. Espere no Senhor, e no momento certo, a tua bênção vai chegar. Nós louvamos o teu nome, porque mesmo em todas as dificuldades, o Senhor nunca desiste de nós. Obrigado porque o Senhor não olha para o que somos, mas porque o Senhor olha para aquilo no que podemos nos tornar se nos colocarmos em tuas mãos. Mais uma vez reconhecemos que somos pecadores e temos
a tendência natural de nos afastar de Ti, Pai. Mas pedimos que o Senhor nos dê a força que nós não temos, para que nós possamos permanecer firmes nas Tuas promessas, que nós possamos entender que no Teu tempo a nossa bênção vai chegar. Amém. E que mais do que tudo vale muito a pena ser fiel a Ti, Pai. Amém. Nos dê uma boa semana. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos manter a reverência que tivemos até o momento, e eu peço então que somente saiam do templo após a primeira estrofe deste hino. Então vamos todos cantar, e quando iniciar a segunda estrofe, a igreja pode ficar à vontade. Que Deus te abençoe, uma boa semana.